Olá, esse vídeo aqui é do grupo de jogos, que tem eu, a Raquel e o Leandro, e basicamente nosso trabalho vai tratar da importância dos jogos na educação. Inicialmente, os jogos não eram vistos como ferramentas para o ensino. Na verdade, demoraram anos para que os jogos fossem reconhecidos para a educação. Tanto é que inicialmente os jogos eles eram vistos apenas como atividades extras, brincadeiras, é, com tão pouca importância. Os jogos foram vistos até como coisas ofensivas, como distração, como grande bobeira. E só com a criação da Companhia de Jesus, né, que era o ensino católico, começaram então a enxergar nos jogos uma maneira de educar, uma maneira de ensinar, brincando. Brincando não, né? Jogando, utilizando desse artifício. Então, na década de 50, foi quando a gente teve os nossos primeiros registros da utilização de jogos na educação. Com a utilização dos jogos, notaram-se então que desenvolveria outras habilidades, né? Como, por exemplo, é, entender regras, seguir processos, disciplina. Então, o nosso trabalho vai visar mostrar essa relação dos jogos com a educação e até mesmo com o comportamento humano. Então, a seguir, a Raquel vai falar um pouco sobre a importância e, no final, o Leandro vai citar sobre os tipos, né, de jogos, as modalidades, os públicos e etc. Afinal, qual a importância dos jogos? Ao ler os artigos e pesquisar um pouco mais sobre isso, pude perceber que os jogos desenvolvem o raciocínio lógico da criança, entre outras habilidades. Levam-nas a conceber a matemática como algo prazeroso. Além disso, gera um vínculo positivo entre o professor, aluno e aluno-aluno. E com isso, o professor tem um papel importantíssimo, um papel essencial, pois não é simplesmente colocar o jogo na mesa e pronto. Não, é necessário um planejamento, assim como foi dito nas aulas pelo professor. É necessário ter um objetivo claro, ter um fim e um desenvolvimento da atividade. Vou ler com vocês uma frase que eu achei bastante interessante, da Huizinga, em 1995, que diz que o jogo pode ser considerado como uma atividade livre. Ou seja, o jogo, só pelo nome jogo, já temos um sentimento diferente. Ah, é um jogo, que legal! Consciente tomada como não séria. Então, quem ouve sobre jogo tende a pensar que é algo não sério. Só que o professor que planejou, ele compreende que é algo sério, compreende que terá algo a ganhar com o aluno participando daquela atividade. Pois o jogo é capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total. Ou seja, o aluno está lá jogando, mas ao mesmo tempo ele está se apropriando do conteúdo, ele está se apropriando da matemática. Porém, isso não significa que a aula de matemática só será jogos. Não. O que estou querendo dizer a você é que nós sabemos o quão é legal ter uma aula de matemática com jogos. E como futuros professores, temos que levar isso para conosco, para que nossas aulas se tornem dinâmicas
estimulantes e o aluno entre com vontade na sala de aula. Porque muitas vezes o aluno nem tem vontade de entrar, pois sabe que vai ser aquela mesma aula, aquelas mesmas contas e não tem nada novo. O conteúdo pode ser novo, mas o método permanece tradicional. Então, que venhamos entender o quão é importante os jogos, mas não só entender a importância, carregar conosco ela. Quando falamos nos tipos de jogos, existem cinco categorias, que são os jogos de quebra-cabeça, os jogos combinatórios, os jogos abstratos, os jogos aritméticos e os jogos geométricos. E desses cinco tipos, a categoria que mais se destaca são os que levam a estratégia como seu fator principal. Por quê? Porque eles não utilizam o fator sorte como modo de vitória. Ou seja, cada jogada deve ser, além de elaborada por jogadores, tem que ser elaborado testes, hipóteses, tudo isso mentalmente durante a partida, além de avaliar a jogada dos adversários. Tudo isso são fatores que aumentam o desenvolvimento do raciocínio lógico do jogador, no caso do aluno. E por causa dessa categoria de jogos ser tão relevante no ensino, alguns membros, como por exemplo, entre eles a Associação de Professores de Matemática e a Sociedade Portuguesa de Matemática, criaram os Jogos Nacionais Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos. E entre esses jogos estão os jogos poliédricos, o Amazonas, pontos e quadrados e o Go, por exemplo. Sempre jogos de estratégias, porque além para divulgação para esse tipo de jogos, fazer com que aqueles que já utilizem não parem de utilizar em suas aulas. E fazendo com que os alunos também se interessem pelo mesmo. Nas aulas, existem alguns tipos de jogos que são utilizados mais normalmente. Por exemplo, temos o quadrado mágico, utilizado geralmente na turma do 9º ano, utilizado para fazer sistema de equações. O sudoku, muito tradicional ali, que utiliza uma lógica matemática muito grande. O tangram, utilizado no ensino da geometria. Batalha naval, que pode ser utilizado ali para ensinar coordenadas, pontos e quadrados. E por último o Go. Esse Go não é utilizado muito aqui no Ocidente, mas um jogo muito famoso no Oriente, principalmente nos 3 grandes países ali, China, Japão e Coreia, que utiliza uma estratégia e um raciocínio lógico muito avançado, muito apurado numa partida. E fora esses, tem os demais jogos. Alguns tradicionais que não se enquadram como jogos matemáticos, mas podem ser utilizados. Por exemplo, o do próprio dominó pode ser utilizado ali no início da alfabetização da matemática. Além do xadrez, que vem ganhando força com o passar do tempo, que pode ser utilizado em várias áreas do conhecimento matemático. Daí esses são alguns jogos que são possíveis estarem utilizando, que são os mais utilizados durante as aulas de matemática.